Bom, vamos seguir com a nossa última etapa dessa aula de introdução das briófitas. Tá? De novo, na dúvida, vocês me escrevam no fórum, né? Qual que é a importância desse grupo, né? Elas são encontradas em todos os ambientes, exceto no mar. Tá? Não tem briófita de água marinha. Até porque o processo de osmose ia ser muito violento sobre esses grupos com poucas camadas de célula, né? Mas a gente encontra elas em desertos, em geleiras, tá? Aqui em ambientes de calor, né? Com geysers, enfim, do nível do mar até 300 metros, 3.000 metros de altitude e inclusive é um grupo de plantas que cresce na Antártida. Tá? É basicamente o único grupo de plantas que cresce naquela região. Agora outras coisas começam a aparecer com o derretimento, mas briófitas eram as únicas plantas que ocorriam no continente antártico até pouco tempo atrás. A preferência é por ambientes úmidos e florestais. Tá? Então, geralmente a gente vai encontrar uma maior riqueza, obviamente, nos ambientes que tem mais água por conta do ciclo reprodutivo. Mas elas vão estar lá nos desertos de toda forma, né, contornando a situação. Elas são importantes para ciclar nutrientes, para o ciclo do carbono. A gente vai ver quando discutir esfagno, né, que é, esse grupo é muito importante para fixar carbono. E a gente está queimando essas plantas hoje em dia, né, Europa, Estados Unidos, Ásia. Fazem sucessão primária. Então, a partir do momento em que há um deslizamento ou que tem uma erupção vulcânica, né, que ocorre o processo de sucessão primária, essas plantas são as primeiras a se estabelecer sobre a rocha e começar a degradar para tentar formar um solo. Tá? É abrigo e alimento para animais, para micro-organismos, insetos. Tá? Tem animais que se alimentam dessas plantas, tem insetos que vivem sobre elas. Né? E em alguns casos, elas são fonte de alimentos para animais como renas, né, nas pradarias ou, melhor, nas florestas boreais, né, e regiões mais próximas do Ártico onde elas ocorrem, né? Então, a cápsula principalmente serve de alimento por conta de nutrientes para essas renas onde às vezes só tem gelo, tá? Elas têm uma importância econômica muito grande por conta de uso, tá? Quem é orquidófilo, né, que cultiva orquídea sabe disso e quem cultiva outras plantas também. Porque elas são muito usadas na jardinagem, principalmente esfagno, que eu já falei antes. Essas plantas têm uma capacidade de absorver bastante água, então elas às vezes são misturadas ao substrato para manter a água no solo, tá? Eram usadas como planta medicinal. Olha só, até Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, não tinha antibiótico, né? Pelo menos nada em larga escala. Até a Primeira Guerra, o que se fazia era curativo com briófito, porque elas teriam elas têm capacidade antibiótica, claro que não é tão boa quanto tomar um antibiótico hoje em dia, mas na falta dela, um curativo usando briófitas era feito. Então elas eram usadas de forma medicinal nesse sentido, para tratar ferimentos, né? Eu não tinha isso, dava uma sepsia, né, e perdia o membro ou morria, né? Então, é, põe briófita no ferimento e que resolve, né? É, elas são usadas como combustível, que é o caso dos esfagnos, que eu vou tratar mais adiante. Então, a gente queima essas plantas para aquecimento. Bioconstrução, hoje em dia. Artesanato. E por conta da capacidade de absorver água e nutrientes de superfícies, elas são importantes para reduzir poluição do ar e da água, contaminação de metais pesados e para absorver radioatividade. Então, elas podem ser usadas para tudo isso. É, no geral, as floriculturas costumam vender esfagno, ok? E as pessoas misturam, põem próximo às plantas, ou se alguém recebeu algum buquê de flor, provavelmente antes da crise, né? Agora não deve ninguém estar recebendo nada. Vê se não tem umas briófitas no meio do caminho desse grupo aqui, ó, que ajuda a reter água, tá? Então a gente vai discutir isso mais adiante, mas elas são muito utilizadas economicamente em floriculturas. Mas para que elas servem de fato, né? Eu vou trazer um trecho desse artigo aqui, ó, o levantamento de briófitas bioindicadoras de perturbação ambiental do campus Marco Zero do Equador da Unifap. Tá? Publicado nessa revista aqui, se vocês quiserem procurar o artigo é só botar lá no Google. O que eles dizem? A presença de briófitas ameniza substancialmente a erosão em áreas montanhosas e auxilia no armazenamento de água, compondo um microambiente favorável para a sobrevivência de muitos organismos. Então entendam que elas ajudam a reter água e quando uma semente cai sobre elas, favorece a germinação, inclusive, porque mantém mais água no ambiente. Se não tivesse elas, o solo estaria exposto, né? E a evapotranspiração seria muito mais rápida, né? A perda de água do solo. Com isso, essas plantas ajudam nesse processo. Além disso, elas acumulam geralmente 5 vezes o seu peso seco de água, né? E esse valor pode chegar a 25 vezes, o que corresponde a 20 a 40% das chuvas em algumas florestas úmidas. Então, elas ajudam a fazer com que a água saia de forma mais lenta do sistema.
não só protegem o solo de perda de água, mas elas retêm a água no ecossistema e fazem com que a água seja liberada mais lentamente. Quando a gente remove florestas, remove briófitas, a água vai direto para o rio, carregando todo o substrato também, né? Então essa é outra importância. E por absorverem, né, solutos e gases diretamente da atmosfera, as briófitas são fortemente influenciadas por poluentes e mudanças climáticas, funcionando como boas bioindicadoras. Então tem espécies que são altamente sensíveis à poluição. A gente não vai encontrar em ambientes poluídos, elas podem ser usadas para indicar a qualidade do ar, por exemplo. Tá? O que a gente tem de riqueza? 2/3 das briófitas do mundo ocorrem no Neotrópico, que é do México, mais ou menos, né? Até a gente pode incluir o sul do Brasil, e alguns autores incluiriam toda a América do Sul nele. Tá? Existem mais ou menos 1.600 espécies de briófitas na Europa, publicado em 32 obras, 32 artigos científicos, né, que discutem floras, e só nos neotrópicos tem 8.000, em 16 trabalhos. Só para vocês terem uma ideia de números, tá? No México, esses números não estão tão atualizados, mas não muda tanto. Só de briófitas aqui, seriam 946, 937 na Colômbia, 233 em El Salvador, nas Guianas 238, na Bolívia 1.200, Equador 783, Costa Rica 542, Venezuela, dependendo do autor, né, entre 600 e 1.000, e no Brasil 880, e esse dado eu não atualizei da fora do Brasil ainda. Tá? Então vejam que Bolívia tem muito mais espécies do que boa parte das outras regiões. Mas Bolívia tem uma amplitude de altitude bem grande também, né? Então tem bastante heterogeneidade. Então assim, tem bastante espécie. Tá? No Brasil, esses estados em verde têm alguns estudos, mas não muito. Tá? Com algumas floras publicadas, Santa Catarina tem muito pouca coisa. Tá? Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo têm muito mais trabalho. Tá? Porque tem mais pesquisadores ali. Na Amazonas também tem mais gente trabalhando naquelas regiões, no Pará, mas fora isso é um vazio de trabalhos, tá? Então falta trabalhar, estudar a briófita como um todo. Aquele manual de biologia já dizia que Santa Catarina é um zero à esquerda de conhecimento, basicamente, tá? Pela ausência de trabalhos. Como é que está distribuído no Brasil, né? É a floresta atlântica, que é onde a gente vive, é onde está o maior número de espécies, seguido da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, do Pampa e da Caatinga. Claro, o Caatinga é muito seco, né? Tem menos espécies, o Pampa já é muito frio, menos espécies, o Pantanal ainda é pequeno, apesar de ser uma área úmida, mas é úmida uma parte do ano, outra parte é seca, né? E depois, Floresta Atlântica, onde tem mais umidade, né? E mais heterogeneidade. A Amazônia pode ser que tenha mais espécies, mas talvez seja pouco estudada ainda, tá? Se olharem em Bolívia, que está lá no meio da Amazônia, tem bastante espécies, né? Assim, essa é a distribuição que a gente teria. Essas formas de vida eu vou discutir mais adiante com vocês. Tá? O que teria no Brasil? Esses dados são de 2015. Eu vou postar depois no AVO uma tarefa para vocês tentarem olhar os dados de 2020 na flora do Brasil. Tá? Nós tínhamos em 2015 1.524 espécies, 117 famílias e 413 gêneros, sendo 11 espécies só de antóceros, vejam que é um grupo bem pequeno, 633 de hepáticas, né, e 888 de musgos. Tá? E essa seria mais ou menos a distribuição. De endêmicas são poucas, né? Ou seja, espécies que só ocorrem na floresta atlântica são 242, 1.377 que ocorrem no geral. Tá? Essa seria a distribuição desses grupos como um todo. Então vai ter uma tarefa lá para vocês compararem esses números antigos com os novos na flora do Brasil, para ver se vocês entenderam bem o uso da ferramenta, inclusive. Como é que se coleta e armazena? A gente não faz exicata da mesma forma que faz com uma angiosperma, uma gimnosperma ou uma samambaia, que inclusive a gente vai ter aula sobre isso. Tá? Aqui é um pouquinho diferente. As coletas, né? Então o pessoal tem que observar vários espaços e tem manuais que explicam detalhadamente isso. Eu vou trazer umas informações desses livros. Tá? Primeiro tem que olhar se elas são epixícola, ou seja, crescem sobre troncos podres, rupícolas, que crescem sobre rocha, estão em ambientes antrópicos, né, sobre uma calçada, por exemplo. Se são epifílicas, ou seja, estão vendo sobre a folha, isso são hepáticas. Corticícula, sobre troncos vivos, ou terrícola no solo. Tá? Então a gente vai encontrar elas nesses ambientes terrestres, mas também em ambiente aquático, que eu vou mostrar mais adiante. Em objetos em material vivo, né, como folhas, córtex de troncos, em raízes, inclusive, tá? Ou em material morto, folhas mortas no chão, né, e troncos caídos. Então tem que olhar todos esses ambientes de coleta. Tá?
Em alguns casos elas estão grudadas nas árvores, tem que usar fita adesiva para remover, porque a gente não vai botar a rocha inteira, grudada nas árvores não, grudadas em rochas, né? A gente não coloca a rocha inteira no herbário, a gente só coloca a planta, tá? Então tem que remover com cuidado. E a gente faz pequenos pacotes para ir armazenando, tá? É importante retirar o excesso de substrato, de areia, por exemplo, né? Enfim, quando vocês coletam de restos de solo, tem que lavá-las um pouco, ok? E pode usar um algodão, um balde com água, assim, com certo cuidado para elas, tá? É importante não levar o substrato porque pode eles depois serem responsáveis por contaminação da coleção, tá? Então a gente tenta levar só a planta em si. É, Quando elas crescem assim sobre material vivo, isso aqui ó, é uma folha de uma angiosperma, tá? Aqui é a mesma coisa e tá, a briófita crescendo em cima. Aqui eu até consigo separar, mas é importante eu saber que espécie ela está crescendo em cima ou levar a folha inteira, tá? Essas plantas elas têm adaptações diferentes, elas têm um ciclo de vida mais curto, porque elas dependem da folha, né? Então a folha caiu e morreu, elas também caem e geralmente morrem junto, tá? O gametófito é bem pequeno, então tem que prestar atenção, tá? Elas produzem gemas para tentar se reproduzir para outras folhas, tá? Então é importante procurar essas estruturas e estão coladas aqui nessas plantas por uma mucilagem, tá? Geralmente essas aqui são as hepáticas folhosas. Aqui, ó, filídeos estão aqui, ó, tá? Tem que subir para coletar em árvore, até porque dependendo da altura são espécies diferentes, mas muito cuidado, né? Na subida, tá? A base do tronco é bastante importante, claro que tem mais umidade, aqui em cima já está mais exposto ao sol e ao vento, então vai ter menos espécies. A mesma coisa as epifílicas, né? Elas, onde tem vento e sol, elas ocorrem com menos frequência, elas preferem mais umidade, mas muito cuidado com escaladas, né? Nada de fazer isso sem equipamento de segurança. Alguns grupos ocorrem na água, essas aqui são hepáticas flutuantes, tá? Do gênero Riccia. Os esfagnos também ocorrem em ambiente mais pantanoso e algumas ocorrem em rios, assim, tá? Essas estão fixadas, essas aqui são livres natantes, né? Estão soltas sobre lagoas. Quando coletam água é um pouco mais fácil, mas tem que usar um pouco de jornal primeiro para tirar o excesso de água, tá? Para armazená-las depois, ok? Aqui de novo essas são rícias, né? E riciocarpos, essas estão flutuantes na água, tá? Ou estão em ambientes urbanizados, né? Telhados, objetos abandonados. E esse grupo aqui, Splachnaceae, é uma família bem interessante, porque essa daqui ela cresce sobre animais em decomposição e são entomófilas, geralmente. Tá? É bem diferente esse grupo aqui, são poucas espécies, umas 60 mais ou menos. Mas isso aqui são substratos não usuais, né? A gente não costuma olhar tanto para eles, mas pode coletar também. Tá? E como é que é a secagem? Essas plantas não podem ir para a estufa e também não podem ser prensadas. Elas são coletadas em pacotinhos, né? Vocês estão vendo ali, ó, pesquisador, pouca coleta, né? Aqui, ó. No pacote você anota as informações necessárias, né? E depois deixa secar no ambiente natural, dentro da sala mesmo, do laboratório, tá? Claro que é legal um ambiente um pouco mais seco, não um blumenau com 90% de umidade, né? Daí a gente deixa às vezes dentro do laboratório de botânica que tem desumidificador para tirar a umidade, tá? Aqui não tem briófita. Aqui são prensas de angiospermas, né? Enfim, outros grupos. Aqui estão as briófitas, tá? Aqui estão elas e depois elas são transportadas para envelopes assim padronizados que eu vou mostrar para vocês como fazer. Para identificação tem obras clássicas, né? Desde 1800, 1840, 1900, 2001, 2003, né? Então tem algumas obras de identificação, tá? A Denise é uma das principais autoras, o Denilson Peralta que cedeu uma parte dessas informações, que é um pesquisador ali de São Paulo, também são pessoas chaves, né? Em Santa Catarina não tem ninguém trabalhando com briófitas, exceto o Fábio Bones, que foi aluno da Bio agora, que foi fazer um mestrado com esse grupo, tá? E fez uma iniciação científica com elas. Para identificar, a gente tem que ir para o laboratório e tem que ir para a lupa, porque tem que olhar o formato das células, se elas coram com azul de metileno, se elas coram com outro corante, né? Tem que olhar a espessura da epiderme, enfim, tem que fazer lâmina, tá? Não é tão fácil. Então, pega a amostra que está seca, faz uma lâmina, hidrata e vai para o microscópio. Tem que ficar o tempo todo olhando o formato de célula. É a única forma de olhar, né? Lembra que como não tem flor, não dá de contar estame, não dá de contar estrutura, não tem ovário, não tem nada disso. Então é formato de célula mesmo que ajuda a identificar. Tá? E aí é trabalho de laboratório. Tá? Então, olha aqui, ó, ele faz corte transversal do material, conta quantas células tem nessa camada. Tá? Tudo isso é utilizado para identificação. Se a gente tiver tempo para uma aula prática disso, eu vou tentar implementar. Não é o grupo que eu costumo trabalhar muito,
mas é interessante a gente ter um pouco de habilidade para fazer essas identificações, tá? E para muitas espécies é importante coletar fértil, como eu falei, para olhar essas estruturas da cápsula. Bom, e como é que faz, né? Tem que fazer um envelopinho desse, tá? Com uma folha 4, a gente produz este envelope e depois guarda as birófitas assim com uma ficha na frente. E aqui tem mais ou menos como fazer, ó. Deixa uma margem, né? Dobra primeiro o envelope, dobra as laterais e depois baixa ele dessa forma, tá? E a birófita fica guardada aqui dentro. Eu queria que vocês fizessem a prática, tá? E eu vou botar na tarefa para vocês postarem uma foto desse envelope. Então tenta fazer um envelope para guardar uma briófita. Tá? É importante, porque por muito tempo isso foi guardado de forma errada, inclusive no herbário da FURB, até que a gente padronizou tudo para este formato padrão. O interessante é que todos os envelopes têm o mesmo tamanho, então não adianta coletar muito de uma amostra, né? A gente coleta o suficiente para guardar neste envelope, tá bom? E organiza assim, né? Dentro de caixinhas deitadas, né, ou em pés, numa coleção, né? Esse tipo caixa de camisa, né? Antigamente, guardadas as birófitas. A gente tem elas guardadas em caixas de plástico, né? Uma do ladinho da outra, tá? Quais são as maiores coleções do mundo, né? Quase acabando essa aula. O BM, que é o herbário lá de História Natural de Londres, tem 910 mil amostras de briófitas. O herbário de Paris tem 900 mil amostras de briófitas. E o de Nova York tem 300 mil amostras de briófitas. Só para vocês terem uma ideia de números, tá? E aqui como elas são armazenadas nessas coleções, né? O herbário de São Paulo tem mais ou menos 130 mil briófitas. É um dos maiores do Brasil nesse quesito. Na FURB a gente tem pouco porque nunca teve muita gente trabalhando, tá? Então é um grupo que a gente costuma coletar com frequência. Mas é um erro, a gente devia coletar todas as plantas, né? E para mantê-las em herbários é fácil, tá? Curadoria é simples. Porque primeiro não tem praga, não tem inseto que come, não tem fungo que ataca elas. Tá? Então é interessante porque elas são fáceis, elas não têm esse problema. Porque tem algumas plantas que são costumeiramente atacadas por insetos, tá? Que vão lá comer a cascata inteira se não cuidar, ou vão fungar. Briófita não acontece isso, tá? Tanto é que a gente seca ela, não precisa ir para a estufa para secar, porque ela seca naturalmente. Tá? Se tiver praga, vai ter no substrato, não vai estar na planta, por isso é importante remover bem a sujeira, né? Enfim, o substrato, não a sujeira. É, o desumidificador que está na coleção é suficiente para mantê-las secas necessariamente, tá? E como eu disse, amostras muito grandes danificam a própria planta, então tem que botar poucas amostras e separar em duplicata, se for o caso, mas não fazer uma amostra gigante, que era um erro também que a gente cometia. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse livro de 1997 foi tentar calcular o valor de amostras e traz aqui o valor de uma exicata de briófita que eles calcularam lá para com base em umas expedições que eles fizeram para a China, tá? Então botaram todos os valores aqui e chegaram ao valor de 12 libras mais ou menos para cada briófita, que estaria equivalente a R$ 6,43, tá? Isso daria no herbário FURB mais ou menos, ou melhor, no herbário com 10 mil amostras, 67 mil reais. Tá? Então assim, custa coletar, custa identificar, custa armazenar, custa manter armazenado. Tá? Só para vocês terem uma ideia que tudo tem seu valor. Ok? Isso que a gente tinha para briófitas. Para a próxima aula a gente vai começar a olhar as subclasses, né? Então as briide, com esses grupos aqui. E aqui dentro eu vou chamar de grupo, porque a gente não tem uma classificação adequada. Anthocerotide, que é mais fácil. E Marchantide, com o grupo das talosas e folhosas, mesmo sabendo que parte disso não é monofilético. Tá? Nos vemos na próxima aula.